Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda e veremos hoje a eficácia dos direitos fundamentais na nossa aula Resumo do Estudante. Será uma aula mais curta, porém veremos as 3 eficácias dos direitos fundamentais, de forma resumida. Aquela que é entre o Estado e o indivíduo, que é uma forma vertical, o Estado vai ficar aqui em cima e o indivíduo aqui embaixo, por isso que é vertical. Outra que veremos é aquela horizontal entre o indivíduo e o indivíduo. Então, vamos ter aqui uma relação de indivíduo com indivíduo. E teremos, por fim, uma nova, a diagonal, que seria aquela entre o empregador e o empregado. Por que é diagonal? Normalmente, o empregador ele está numa relação de superioridade em relação ao empregado. Por isso que é chamado diagonal. Mas vamos ver cada uma. A eficácia vertical é aquela onde se tem um ente superior, que é o Estado, e um ente inferior, que é o indivíduo. Então, sempre quando sua prova trouxer eficácia vertical, você vai pensar no próprio nome, vertical, uma relação de desigualdade, onde nós temos aqui um ente superior e aqui um ente inferior. Já a eficácia horizontal, não lembra uma linha reta? Então, nós vamos ter em mente que é aquela onde temos dos dois lados indivíduos com o mesmo poder, vamos dizer assim. É uma relação entre particulares. E aqui nós temos 2 teorias que podem aparecer em uma prova de nível mais avançado. As teorias da aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. De início, nós temos a teoria da eficácia indireta ou imediata dos direitos fundamentais, o que seria? A aplicação aos particulares seria apenas de forma indireta, excepcional. Seriam quando fossem aplicadas cláusulas gerais do direito privado. Por exemplo, ordem pública, liberdade contratual, entre outras. Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, então ela não é aplicada. Temos também a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, aquela em que a incidência é diretamente nas relações entre particulares. Essa é adotada pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, vai ser a que nós vamos adotar para a nossa prova. Um exemplo, vamos supor que 2 indivíduos têm uma sociedade e aí, por qualquer motivo, um dos sócios pretenda expulsar esse sócio que ele acha que cometeu alguma infração. O que diz a lei, essa eficácia horizontal? Diz que para que ele faça essa expulsão, ele vai ter que dar o direito de ampla defesa e contraditório a esse sócio, para ele provar que ele não fez aquilo. Isso seria um exemplo de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por fim, nós temos a eficácia diagonal. Aqui, a aplicação dos direitos fundamentais é em uma relação assimétrica, uma relação diferente entre particulares. Apesar de estarmos falando entre particular e particular, há uma assimetria, há uma diferença, uma desigualdade de forças. E um exemplo clássico seria patrões e empregados. Então, você vai imaginar aqui, ó, diagonal. E você vai imaginar que aqui nós temos o patrão e aqui nós temos o empregado. Eles vão estar em situação desigual na relação trabalhista. Por que desigual? Esse patrão, ele vai ter aqui, ó, muito mais condições financeiras de arcar com o processo do que esse indivíduo aqui, ó, que ganha um salário. Então, é dito que essa relação é assimétrica, desigual, desproporcional. E por isso deve ser aplicado os direitos fundamentais aqui também. Com isso, concluímos a nossa aula e o link para baixar o PDF dela encontra-se na descrição do vídeo. Até a próxima!